Como ter a mentalidade de Cristo no dia a dia? Será que é difícil? Será que é impossível? Você deve estar se perguntando aí, nossa, deve ser muito difícil cultivar uma mentalidade cristã, uma mentalidade de Cristo. Mas eu quero te dizer que é possível você construir uma mentalidade de Cristo. Hoje nós vamos mergulhar em um tema profundamente inspirador e transformador: como desenvolver a mentalidade de Cristo. Quero te convidar a você explorar junto comigo os ensinamentos da Bíblia que nos guiam nesse caminho de crescimento mental e espiritual, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, já quero te convidar a se inscrever, porque aqui tem coisa boa. Então, bora lá? Antes de tudo, eu quero que você entenda o que significa ter a mentalidade de Cristo. Ter a mentalidade de Cristo envolve cultivar pensamentos, atitudes e valores que se assemelham aos de Jesus. Isso inclui amor, compaixão, humildade e serviço ao próximo, né? O servir. Eu quero refletir junto com você lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que tinha Jesus. Outra coisa que eu quero trazer aqui é que uma das características centrais da mentalidade de Cristo é o amor incondicional. E lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nesta passagem, Jesus nos instrui a amar uns aos outros como ele nos amou. A gente precisa pensar como praticar compaixão e ajudar aqueles que estão em necessidade, porque só assim a gente vai seguir o exemplo de Jesus. Outra coisa que eu quero trazer aqui é a humildade e o serviço. A humildade foi uma das principais características de Jesus, né? Lá em Mateus 20, versículo 28, diz: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus declara que veio para servir, não para ser servido. E essa humildade de Cristo é essa humildade que nós precisamos cultivar, porque ela nos aproxima da mentalidade de Cristo e nos capacita a servir os outros de maneira desinteressada, porque às vezes a gente quer servir o outro quando a gente tem algo a ganhar, e não é para ser assim. Outra coisa é que a gente precisa gerar, perdão, e ter paciência com as pessoas, né? Em Colossenses 3:13 fala, né, que é importante perdoar. Vou abrir aqui com vocês. Fala assim, Colossenses 3:13: Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse versículo nos encoraja a perdoar, assim como fomos perdoados por Deus, né? E cultivar essas virtudes em nossas vidas é extremamente importante, porque elas estão intrinsecamente ligadas à mentalidade de Cristo. Outro ponto importante da mentalidade de Cristo é que a gente precisa transformar a nossa mente. Só assim é possível ter a mentalidade de Cristo. Ok? Lá em Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo, ele nos incentiva a não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Ou seja, a gente precisa entender quais práticas espirituais nos ajudam a moldar nossos pensamentos de acordo com a vontade de Deus. Só assim nós seremos verdadeiramente transformados pelo poder de Deus, alinhando a nossa mente com a mente de Cristo, ok? Lembre que desenvolver a mentalidade de Cristo é um processo contínuo de crescimento espiritual. Ao estudarmos a Bíblia, as Escrituras e aplicarmos os seus ensinamentos em nossas vidas, nós nos aproximamos cada vez mais do exemplo deixado por Jesus. Então vamos nos desafiar a praticar o amor,
a praticar a humildade, o perdão, a paciência, para que a gente possa verdadeiramente refletir aqui na terra a mentalidade de Cristo. Refletir a mentalidade de Deus, a mentalidade de Cristo em tudo que fazemos. Lembra lá de Romanos 8, versículo 29, que diz: Pois aqueles que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É isso que eu queria falar com você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com alguém em especial e te vejo em breve. Tchau!